Senhor presidente, deputado Cozzolino, senhoras e senhores presentes, saudando todos os concursados do SEAP de 2003, 2012 e os que virão, pela existência e necessidade de fortalecer a estrutura do SEAP, função do volume de presos existente e do número ínfimo de servidores do SEAP, de agentes, para que as unidades penitenciárias continuem em ordem. Então, senhor presidente, este tema é importantíssimo, porque concurso público, quando é feito, você mobiliza o cidadão para o mesmo. Depois que ele passa, seja ele da primeira leva dos chamados, ou seja, excedente, o que se espera, havendo vagas, é que se complete o quadro. E o governo do Estado vem sucessivamente desrespeitando esse princípio e desrespeitando os concursados. Em duas áreas do nosso Estado, que mais do que nunca precisam de mão de obra qualificada. É a área da segurança pública, do qual o SEAP se inclui, e o magistério. São áreas de mão de obra intensiva. A economia que o Estado tem que fazer não pode ser nessas duas áreas. Incluiria também, senhor presidente, a área da saúde. Então, se nós temos necessidade de fazer economia, a CPI da crise fiscal mostrou claramente que a grande crise do Estado é de receita pela forma precária que se cobra a dívida ativa, de responsabilidade de doutos procuradores que têm remuneração no teto, pelo excesso de benefícios fiscais concedidos, que aumentam significativamente as perdas do Estado em cifras que, ano a ano, variam de 6 a 10 bilhões de reais, perdas também que se originam numa fiscalização tributária ainda rudimentar, sem os instrumentos tecnológicos necessários nas barreiras fiscais, que faz com que essa sonegação no Rio de Janeiro esteja na ordem de 10 bilhões de reais por ano. Se a gente examina esses números, os números das perdas que as grandes concessionárias de petróleo e gás impõem ao Rio de Janeiro, pelos pagamentos a menor das participações especiais sobre a produção, por ausência de poder de fiscalização na metodologia de cálculo dessas participações especiais, pelo gás que é desperdiçado, reinjetado e não vira recursos de royalty participação especial, função de uma precariedade funcional da Agência Nacional de Petróleo e uma certa complacência da agência com as concessionárias de exploração de óleo e gás,
entre elas a própria Petrobras, aí estão as causas, entre outras, da falta de recursos públicos, que faz com que os quadros fundamentais e necessários da SEAP, da educação, da saúde, não sejam contemplados. Está aí o nó que esta casa tem tentado resolver. Este relatório da crise fiscal tem mais de 100 recomendações às diversas secretarias e os poderes que dão caminhos para aumentar essa arrecadação e fazer a renovação do regime de recuperação em outras bases, com um alongamento do tempo de pagamento do serviço de juros, com um expurgo de 13 bilhões da dívida consolidada líquida, ali incluído, de forma monocrática, pelo Tesouro Nacional. Enfim, senhor presidente, é necessário que essa renovação venha, mas em bases reais que o Estado possa cumprir, e não simplesmente adiando a data que o Estado irá novamente quebrar. E estou me referindo a isso porque, no debate do plenário de hoje, deputado Waldeck, parece que poucos parlamentares, diria poucos, se formam na área do direito e tinham lá como seus sonhos de formandos fazer concurso para a Defensoria, para o Ministério Público, para ser juiz, quiçá delegado, ou até mesmo auditor da Receita. Esses sonhos acabam não se realizando, porque esses concursos são difíceis. Aí se arvoram o direito de fazer duras críticas ao funcionalismo público, quando deviam procurar a cadeira de um psicanalista para resolver seus recalques pretéritos. E afirmo isso porque hoje está na moda todo mundo querer desqualificar o servidor público, esquecendo que o servidor público entrou para o serviço por concurso aberto e tiveram que concorrer com muita gente para conseguir galgar um lugar de fazer parte do conjunto do funcionalismo público. Isso não caiu do céu no colo de ninguém. Ora, se você quer uma estrutura mais enxuta e mais qualificada, ótimo, aposte mais nas qualificações, premie melhor aqueles que produzam a contento. Mas não é desqualificando o servidor público que vai melhorar a prestação do serviço. E volto a dizer, a não ser em cabeça desvairada, é que é possível se imaginar privatização de presídios. Privatização de presídios já aconteceu nesse país e as diversas rebeliões demonstram que não dá certo. Os presídios têm que ser administrados pelo Estado e
reforçar e qualificar quantitativa e qualitativamente o conjunto dos agentes da SEAP, dos agentes de segurança pública. Esse, senhor presidente, é o caminho. Esse é o caminho. Estamos aqui reafirmando a nossa posição histórica de não a qualquer privatização do sistema penitenciário fluminense. Muito obrigado, senhor presidente.